Boa tarde, pessoal, tudo bom? Devido a um problema técnico que nós já explicamos no último vídeo que foi postado, infelizmente a transmissão foi feita, porém na hora que a transmissão acabou não foi possível armazenar o vídeo. Então a gente teve que gravar de novo, então a gente vem aqui novamente fazer a exposição sobre o tema que foi tratado na última sexta-feira, que é a greve no serviço público, né? Antes de introduzir o tema, né, apenas para questão de ordem, nós já tratamos aqui de 3 assuntos que envolvem o servidor público. O primeiro deles foi a aposentadoria no serviço público, onde nós tratamos especificamente das diferenças entre o regime próprio e o regime geral de previdência dos servidores públicos. Tratamos no segundo momento sobre o plano de cargos e carreira no serviço público. E no terceiro momento nós tratamos sobre o concurso público na administração pública. Agora a gente expõe sobre esse tema também, que é de interesse dos servidores, a greve no serviço público. Então vamos ao tema, sem muitas delongas. Infelizmente, como é uma gravação, não há possibilidade de perguntas online, mas aí qualquer dúvida que tenha ficado dessa exposição, não hesite e nos envie um e-mail para que esclareça qualquer questionamento. O e-mail é fridjof, F de faca, R, I, D de dado, T de tatu, J, O, F de faca, alves@hotmail.com. Vamos lá. Greve no serviço público. Primeiramente, pessoal, é bom frisar que a greve ela é um direito social e também é um direito fundamental de todo trabalhador, previsto no artigo 9º da Constituição Federal. O servidor público, de forma específica, tem essa previsão e esse direito garantido no artigo 37, inciso 7, que também garante o direito de greve ao servidor público. A principal diferença entre o direito de greve do trabalhador privado e o direito de greve do trabalhador público é que o primeiro já possui uma lei federal que regulamenta o seu exercício, ou seja, o trabalhador privado ele já possui um diploma legal, onde diz todos os requisitos e como a greve para o trabalhador privado deve ser deflagrada, e infelizmente até o presente momento não foi regulamentada nenhuma lei que disciplinasse o direito de greve para o trabalhador público, no caso o servidor público. Essa lei que regulamenta a greve para o trabalhador privado é a Lei 7783/89, onde ela vai trazer diversos aspectos fundamentais que a greve deve ter para garantir o exercício desse direito do trabalhador. Sendo um direito do trabalhador, claro, que o servidor público não ia esperar eternamente para que um dia o Congresso Nacional legislasse sobre o seu direito de greve. Se eu sou servidor público e visualizo um trabalhador privado exercendo o direito de greve, independente de qualquer regulamentação, mais cedo ou mais tarde eu também vou querer gozar desse meu direito. E claro, uma omissão legislativa não pode servir de freio para impedir que o trabalhador público, nesse sentido, possa usufruir de um direito fundamental e social, como é o direito de greve. Quando foi em 2007, o Supremo Tribunal Federal julgou 3 mandatos de junção que acabaram servindo como divisor de águas nessa matéria. O mandado de junção 670, o mandado de junção 708 e o mandado de junção 712. A partir do mês de outubro de 2007, o Supremo decidiu que enquanto não for regulamentado o direito de greve para o servidor público, será aplicado por analogia a lei destinada do exercício do direito de greve do trabalhador privado, a citada lei 7783/89. Então, por analogia, enquanto não houver essa regulamentação, aplica-se no que couber todo o disciplinamento que regulamenta o exercício do direito de greve para o trabalhador na esfera privada. Isso já derruba um primeiro argumento que se utilizava bastante, onde se colocava que o servidor público não poderia exercer o direito de greve enquanto não houvesse uma regulamentação. Então,
essa tese ela não vale mais, porque o Supremo já decidiu que a partir de outubro de 2007 o servidor público tem sim o direito de greve, e sua regulamentação durante a omissão será suprida pela lei dos trabalhadores privados. E essa lei tem uma série de requisitos que devem ser observados antes da deflagração da greve. E antes mesmo que a gente possa entrar nessa questão mais específica, é importante frisar que a gente tem que ter muita cautela e muita responsabilidade quando se pensa em deflagrar uma greve. Por quê? Porque uma greve, ela tem dois momentos que são fundamentais. A greve, ela jamais pode ser um fim em si mesmo. Para você ter uma ideia, não há um limite de dias que a greve pode ser exercida. Muitas greves, aliás, todas as greves, são deflagradas por tempo indeterminado. Porém, é razoável que uma greve jamais dure mais do que 30 dias. Porque quando a greve dura mais do que 30 dias, o movimento acaba perdendo força e o cansaço acaba alcançando todos aqueles que no início estavam predispostos a levar o movimento até o final. Então a gente considera que a greve ela tem esses dois momentos. O primeiro é o da pressão, ou seja, se não está ocorrendo um diálogo, se a pauta que está sendo pleiteada não está caminhando, então se deflagra uma greve para que se pressione o gestor público a sentar e a negociar. Claro que essa fase ela não pode percorrer todo o tempo indeterminado que a greve naturalmente tem. Não, claro que não. Mas, no segundo momento, alcançando esses 30 dias, que eu considero como um prazo razoável, aí vem a segunda estratégia e a segunda fase de uma greve, que é judicializar a questão para que a justiça, tentando conciliar ou não, ponha um fim na greve e ponha fim também em todas as controvérsias que estão sendo discutidas. Então é por isso que deve-se ter muita responsabilidade e deve-se, antes de se deflagrar uma greve, tentar ao máximo todas as vias possíveis de negociação. Inclusive, exaurir a negociação é um dos primeiros requisitos que a lei de greve exige. Ou seja, a greve só pode ser deflagrada quando todos os meios de negociar são exauridos. Então, antes de uma greve, é importante que diversos ofícios sejam enviados para o gestor público, que seja feita uma pauta de reivindicação e essa pauta seja de conhecimento público e notório, que o gestor público tenha acesso, através de ofícios, dessa pauta, para que aí sim, uma vez sem resposta, uma vez sem negociação, possa ser marcada uma assembleia onde seja deliberada a deflagração da greve. Então esse primeiro requisito ele é importantíssimo e fundamental e seria um dos primeiros a ser cumprido, ou seja, a negociação deve ser exaurida. Exaurida a negociação, aí nós vamos para um segundo requisito que é importante também, e tão fundamental como o primeiro, que é a notificação de que a greve vai acontecer. E aí a lei de greve, ela prevê dois dispositivos que tratam dos prazos dessa notificação. O primeiro é o artigo 3º, que disciplina que essa notificação de paralisação deve ocorrer até 48 horas, e o segundo é o artigo 13, que diz que essa notificação deve ocorrer até 72 horas. E a diferença entre um prazo menor e o prazo maior consiste justamente naquelas atividades que são consideradas essenciais pela lei de greve. E aí vem uma observação muito importante. Como eu disse aqui no começo, como essa lei de greve ela é destinada ao trabalhador privado e se aplica no que couber dos seus dispositivos aquilo que não existe regulamentado para o trabalhador na esfera pública, no caso o servidor público, existe a questão do que vem a ser atividade essencial. A lei de greve ela traz algumas atividades essenciais, como por exemplo, compensação bancária, transporte coletivo, saúde, segurança, mas só para se ter uma ideia, não está previsto na lei de greve, na 7783, que a educação é uma atividade essencial. E aí surge uma dúvida. Dr. Fried, se a educação não está prevista nesse rol de atividades essenciais,
Isso significa dizer que a educação não é uma atividade essencial? E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a gente não pode interpretar a lei de greve esquecendo de todo o ordenamento jurídico. Existem, claro, outros dispositivos onde é colocado de forma bem lógica e bem patente de que a educação é uma atividade essencial. Então, mesmo a educação não estando prevista como uma atividade essencial, ela não deixa de se considerar atividade essencial. Por quê? Porque existem diversas categorias de serviços públicos que não estão previstas na lei de greve, mas que por outros diplomas são consideradas atividades essenciais. Então é por isso que esse prazo deve ser observado de forma muito cautelosa, para não se cometer o erro de se deflagrar uma greve, se notificar com 48 horas e o judiciário interpretar que aquela notificação deveria ter acontecido com 72 horas. Então, para evitar que a greve seja deflagrada ilegal, seja declarada ilegal por uma simples formalidade que não foi observada, orienta-se que, independentemente da atividade que está deflagrando greve, que essa notificação ocorra com 72 horas. Porque ocorrendo com 72 horas, não há risco e não há perigo de que os grevistas sejam pegos por essa formalidade. E outra questão que é muito importante, apesar da lei não prever se esse prazo é contado de dias úteis ocorridos, sugere-se também que essa notificação seja contada por dias úteis. Então, assim, se uma greve for deflagrada na sexta, que ela só inicie 72 horas depois, contadas da segunda-feira. Então, conta-se segunda, terça e quarta, entra-se de greve na quinta-feira. Porque isso vai evitar qualquer interpretação que considere aquela atividade essencial, e aí a greve corre o risco de ser deflagrada pela não observância desse prazo. Então, como foi dito, o primeiro requisito, exaurir a negociação. Segundo requisito, observar o prazo. Um terceiro requisito importante se colocar, pessoal, e também é importante informar essa questão, é que a greve ela tanto pode ser declarada pelo sindicato, representando a categoria, como ela também pode ser deflagrada pelos servidores públicos, que formarão em uma assembleia específica uma comissão para representá-los nessa greve. Então, além de ser um direito individual do servidor, ou seja, o servidor tem um direito de greve individualmente, o sindicato também pode exercer esse direito de greve representando os interesses dessa categoria. Então, com o sindicato ou sem sindicato, é possível a deflagração e o exercício do direito de greve. E aí, nesse terceiro requisito, que é muito importante também, conversa-se e busca-se saber qual é o quórum necessário para que uma greve seja deflagrada. A lei, ela não estabelece um quórum específico. Ela apenas disciplina que, se a greve for declarada, deflagrada por uma entidade sindical, o quórum que será observado estará previsto nos estatutos deste sindicato. Então, o estatuto ele pode trazer, o estatuto desse sindicato pode trazer um quórum específico para se deflagrar a greve. Esse quórum geralmente é de metade mais um dos servidores que são filiados àquela categoria ou àquele movimento, e aí metade mais um voltando e comparecendo na Assembleia, a greve está deflagrada. Como também esse quórum pode ser diferenciado de 1/3 a 2/3 dos filiados, ou também o quórum se baseia não pelo número de filiados, mas pelo número de presentes na Assembleia. Isso daí quem vai definir é o estatuto, e a lei de greve não traz nenhuma especificação nesse sentido. Lógico que se a greve não for deflagrada por uma entidade sindical, como não existe estatuto, então a gente aplica uma regra geral, que é a votação de metade mais um pela deflagração ou não do movimento, e aí essa votação será baseada no número de servidores que estiverem presentes. Observado o quórum, o quarto requisito diz respeito a um percentual mínimo que deverá permanecer trabalhando, né? Então, esse percentual mínimo ele é definido jurisprudencialmente. Geralmente, a Justiça manda que, no mínimo, 30% dos grevistas permaneçam trabalhando, até para assegurar que, durante aquele movimento, pelo menos parte do serviço público estará sendo prestado.
A gente diz 30% como mínimo, mas é claro, existem outras decisões que asseguram que 50%, 60%, e já vi decisões mandando até 70% permanecerem trabalhando. Então a gente coloca esses 30% como um patamar mínimo que deve ser observado. Então, dentro daquele número de grevistas, é claro, tem que ser levantado quantos servidores prestam sua função naquela atividade que está sendo paralisada, para que esses 30% sejam, a partir daí, definidos. E 30% é o mínimo, né? Claro que esse percentual pode aumentar a depender da decisão judicial que passará a julgar as questões daquela greve, caso a questão seja judicializada. Então, primeiro requisito, exaurir a negociação. Segundo requisito, prazo para notificação. Terceiro requisito, quórum para deliberação. E o quarto requisito é observar esse percentual mínimo que deverá continuar em atividade. Como dissemos aqui no começo, a greve ela deve ocorrer depois que outras medidas menos radicais tenham sido esgotadas. Antes de se deflagrar uma greve, a gente sempre tenta primeiro e sugere que os servidores façam uma paralisação de um dia por tempo determinado e voltem a trabalhar nos demais, que trabalhem meio expediente e voltem a trabalhar nos demais, que se utilizem de um horário específico, onde aquela atividade seja suspensa durante aquele horário, e aí os servidores se mobilizam para de alguma forma pressionar o gestor. Enfim, muitas atividades menos radicais podem ser mobilizadas pela categoria antes que seja deflagrada uma greve, e isso com certeza vai servir de um parâmetro positivo na hipótese da greve acabar sendo judicializada. E aí nós falamos no começo isso, de que a greve ela tem esses dois momentos. O primeiro para pressionar, observando esses 4 requisitos, a greve foi deflagrada e aí aguarda-se que dentro da pressão normal que vai acontecer, que o Poder Executivo sente para negociar, e uma vez não acontecer a negociação, aí vem o segundo momento da greve, que é a sua judicialização. Até porque a greve não pode ser um fim em si mesmo e não pode passar aí de um prazo razoável, que eu considero de 30 dias, até para evitar que isso prejudique no momento de uma recomposição, de uma compensação dos dias parados. Então é bem mais fácil se compensar 30 dias de greve do que se compensar 90 dias. Judicializando a questão, é lógico que o movimento pode ser suspenso, a depender de como o desembargador vai receber aquele dissídio coletivo. E é importante falar um pouco sobre a questão da judicialização, por quê? Porque a partir desses mandados de junções que eu contei para vocês, onde o Supremo decidiu que se aplicaria a lei dos trabalhadores privados por trabalhadores do serviço público, considerou-se como órgão competente para tratar da greve, no caso dos servidores estaduais e municipais, o Tribunal de Justiça Estadual. Lógico que se os servidores forem federais, o órgão competente será o Tribunal Regional Federal. E também, se os servidores não forem estatutários, ou seja, se os servidores não tiverem regime jurídico único e forem vinculados a um regime seletista, o órgão competente será o Tribunal Regional do Trabalho. Isso aí, claro, foi uma questão bem definida no mandado de junção 708. E uma vez judicializada essa questão, a greve virou processo através de dissídio coletivo ou através da declaração de ilegalidade. É lógico que a greve pode ser suspensa a depender de uma audiência de conciliação que seja designada. Então, se o tribunal designou uma audiência de conciliação, é prudente que se aguarde até aquela audiência para, a partir daquela audiência, definir se o movimento continuará suspenso ou se o movimento voltará. E é importante dizer que os trabalhadores devem ingressar com esse dissídio até para evitar que o município, ou o Estado, ou a União entrem primeiro com uma ação para declarar a greve ilegal. Por quê? Porque se a entidade sindical ou se o servidor individualmente, através de assembleia eleita, formando uma comissão, entram com a ação
de dissídio coletivo primeiro do que a ação de declaração de ilegalidade, isso gera uma prevenção. E o que é a prevenção? A prevenção ocorre quando uma ação é judicializada envolvendo uma questão e posteriormente é ajuizada outra ação. Como já houve o ingresso daquele primeiro processo, a lei garante que o desembargador que recebeu aquele processo, ele será o competente para tratar de qualquer outro processo que seja de igual situação àquele primeiro. Então, se eu tenho uma greve e aí eu entro com um processo de dissídio coletivo e o município em seguida, tendo por objeto aquela mesma greve, entra com a ação pedindo a ilegalidade, então como o objeto é semelhante e envolve a mesma greve, é lógico que o desembargador que receberá aquela ação será aquele primeiro que já recebeu o dissídio. Então é muito importante que a entidade sindical ou a comissão responsável pelos grevistas entrem com o dissídio primeiro do que a ação de declaração de ilegalidade. Em alguns casos, eu até sugiro que seja protocolada uma ação cautelar, preparatória, requerendo os dias parados desse movimento. Porque o primeiro ato que os gestores públicos praticam para intimidar os grevistas é cortar o ponto. E quando se corta o ponto, pode ter certeza de que o corte ele enfraquece muito o movimento. Então é importante garantir, desde já, que não haverá corte de ponto para que o movimento permaneça forte e firme até o final da greve. Então essa garantia tem que ser dada pela Justiça, porque não existe nenhuma greve onde o município não tentou cortar o ponto dos trabalhadores. Que é uma questão polêmica, porque existem decisões judiciais que são minoritárias, né, que consideram a greve uma suspensão do contrato de trabalho e por ser uma suspensão não se tem o pagamento, porém as decisões judiciais em sua grande maioria, e aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a grande maioria dos desembargadores também assim tem entendido, considerando a greve como uma interrupção do contrato de trabalho, garantindo que, mesmo de greve, os servidores têm o direito a receber os seus salários. Até porque salário é alimento e mais, por ser um serviço público, aqueles dias serão compensados. Então, se tiver que ocorrer algum desconto, que não ocorra durante a greve, mas que ocorra durante a reposição para aqueles servidores que não concordarem em compensar aqueles dias de greve. Aí sim, se não quiserem compensar, se justifica o corte, né? E aí, judicializada a questão, através do dissídio, né, a Justiça vai tentar mediar uma audiência de conciliação, e se essa audiência de conciliação não for suficiente para resolver todos os pontos da pauta, é claro que a Justiça vai se posicionar e vai interpretar a lei dentro daqueles pontos que estão sendo pleiteados. Tanto é que no serviço público não é possível o ingresso de dissídio econômico, só é possível o ingresso de dissídio jurídico. E qual a diferença? O dissídio jurídico ele vai interpretar uma norma legal. Essa norma legal, claro, vai ser o fundamento do pleito da categoria. Então a categoria vai deflagrar uma greve porque um direito previsto em lei está sendo descumprido, e aí a Justiça vai declarar a interpretação favorável ao movimento grevista. E no dissídio econômico não. No dissídio econômico você já cria cláusulas ou regras que estão fora da lei. E geralmente essas regras que estão fora da lei, no âmbito do serviço privado, elas são estabelecidas através de convenções coletivas. E aí, quando o dissídio é econômico, ele vai criar e vai tratar dessas cláusulas presentes numa convenção coletiva, o que não acontece no serviço público, uma vez que não existe convenção coletiva no serviço público. Então, o único dissídio possível de se ingressar judicialmente é o dissídio jurídico, né? Ingressou com um dissídio, a Justiça julga o processo e essa decisão ela tem força de título executivo judicial que pode ser executada em momento posterior, caso o município não cumpra aquela decisão, uma vez favorável aos servidores grevistas.
Algumas considerações são importantes de se colocar, que são questões que geralmente o pessoal tem dúvida. A primeira é se o servidor em estágio probatório pode deflagrar a greve. Em relação a isso, não há nenhum problema e não há nenhum obstáculo. O servidor público em estágio probatório pode sim participar do movimento de greve. Existe inclusive uma súmula que a gente citou aqui na última apresentação que foi feita, que foi a súmula número 21 do Supremo Tribunal Federal, onde diz que mesmo o servidor público em estágio probatório só pode ser exonerado se cometer alguma falta grave ou não for aprovado em uma avaliação de desempenho, e em nenhum momento a participação dos servidores em greve vai ser considerado para que o servidor seja mal avaliado de maneira alguma, até porque o servidor está exercendo um direito fundamental. E um exemplo que eu posso citar aqui foi uma greve deflagrada por guardas municipais aqui em Fortaleza, no governo da Luiziane Lins, onde, apesar de terem sido exonerados por terem aderido à greve, ingressaram com uma ação e foram reintegrados. Então, o servidor público em estágio probatório pode sim participar da greve sem nenhum problema. Outra questão importante é colocar que não é permitida a paralisação provocada pelo empregador, ou seja, o empregador ele não pode ser o responsável pela deflagração da greve, até porque o lockout, esse é o termo utilizado para a greve provocada pelo empregador, ele é vedado de forma expressa pela legislação infraconstitucional. Então o lockout ele é totalmente vedado e é um absurdo aceitar que o empregador deflagre uma paralisação. Até porque se o empregador tenta deflagrar uma greve, essa deflagração ela é considerada totalmente ilegal pela lei, justamente por essa clara vedação que existe, né? Pois bem, dentro do que foi colocado em relação ao direito de greve, os aspectos fundamentais são esses, né? Esses requisitos devem ser observados para evitar que uma greve seja declarada ilegal. Infelizmente, o Poder Judiciário tem uma visão um pouco preconceituosa em relação à greve, justamente por causa de que o serviço público, em sua maioria, é considerado atividade essencial. Então a Justiça considera que a greve no serviço público tem que ser vista de uma forma muito cautelosa, porque o Poder Judiciário interpreta qualquer serviço público como atividade essencial. Então é muito importante que todos esses pontos sejam observados para que na hora que a questão for judicializada não exista o risco da greve ser deflagrada ilegal. Todo e qualquer servidor público pode exercer esse direito, mesmo servidor em estágio probatório, como foi colocado aqui. É muito importante que a negociação seja exaurida e aí o que é mais fundamental, que a greve em hipótese alguma seja utilizada como instrumento político. A greve não pode servir como instrumento político, até porque a vida de muitos trabalhadores estão dentro dessa deflagração e deve-se ter muita cautela para que todos esses requisitos sejam observados, para que mais na frente não seja considerado um movimento político. Por quê? Se todos os requisitos são observados e a greve é deflagrada, não tem por que ninguém dizer que é político, até porque todos os cuidados que se deve ter foram observados. Então, se uma greve é deflagrada após todas essas fases serem observadas, não tem por que ninguém dizer que essa greve é política. Pelo contrário, quando não se tem mais nenhuma porta aberta e não se há mais possibilidade de se sentar e conversar, a greve acaba virando o último recurso que o trabalhador tem para exigir que o Poder Executivo cumpra aquilo que está na lei e também assegure aquele direito que a lei ampara e dá ao trabalhador. Então, pessoal, os aspectos fundamentais são esses. Eu espero que essa informação seja suficiente para que você tenha um pouco de conhecimento básico de como é que deve ser declarada uma greve. É um direito do servidor público, é um direito que deve ser exercido e, uma vez exercido de forma responsável, pode ter certeza que é um instrumento muito poderoso para se alcançar esse é o objetivo da pauta. Nós temos uma pauta que muitas vezes vem sendo descumprida pelo Poder Executivo e podem ter certeza que muito mais eficaz do que uma ação na Justiça
é o movimento de pressão feito pelos trabalhadores, ok? Então até sexta-feira, mais uma vez peço desculpas pelo problema técnico que tivemos, mas é isso. Quando for aderir ao movimento ou quando se pensar em se deflagrar uma greve, basta apenas que esses requisitos sejam observados, que podem ter certeza que ao final todos os trabalhadores e todos os grevistas envolvidos sairão vitoriosos. Muito obrigado e até a próxima.